bem? Bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Principais Doenças Endócrinas de Cães e Gatos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o hipotireoidismo em cães. A gente vai focar em cães porque não é muito comum a gente ter essa doença em gatos. Na verdade, é praticamente impossível, quase nunca, não posso falar nunca porque pode existir sim um caso ou outro, mas é uma doença mais comum, mais rotineira em cães. Então vamos começar. O objetivo dessa aula é abordar o diagnóstico, manejo e tratamento do hipotireoidismo em cães. Vamos falar um pouquinho da definição e das causas do hipotireoidismo. O que pode gerar essa doença nos cães? A gente pode ter tireoide linfocítica, que tem uma origem autoimune nos cachorros. Eu coloquei aqui que essa é a causa mais comum, mas a mais comum, mesma, é a causa idiopática, que a gente não tem uma fonte certa de como está acontecendo essa doença. Dentro das possíveis causas para essa doença que conhecidas, por exemplo, um nódulo ou algo do tipo, essa é a mais comum. Mas no geral, a causa idiopática é a mais comum, que a gente não tem certeza o que está gerando esse aumento de essa diminuição do hormônio no cachorro, na glândula desse cachorro, tá? Então, vamos falar um pouquinho então dessa tireoidite linfocítica, tá? Como que vai funcionar? O próprio sistema imunológico do cachorro vai atacar a tireoide e vai reduzir a produção hormonal dela, tá? Pode ter até destruição de células da tireoide por conta desse ataque aí do sistema imunológico. Nesses casos, a gente tem um fator genético associado, tá? O cachorro nasce com isso e aí em algum momento, alguma fase da vida ou logo desde pequeno ou quando estiver mais velho e ele é manifestado isso na tireoide, tá? No corpo dele. Outra causa que a gente tem é a atrofia idiopática da tireoide, que eu tava falando para vocês, que é a mais comum, que a gente não tem uma causa específica. O cachorro tem hipotireoidismo e é isso, ele tem o hipotireoidismo. A gente não sabe exatamente a causa, se é uma coisa genética, se é um nódulo ou algo do tipo. Em alguns casos, quando a gente tem essa situação idiopática, a gente pode ter até questões genéticas envolvidas, pode ter até o tecido da tireoide sendo substituído por tecido adiposo, que é gordura, tá? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Causas secundárias, tá? Que são as menos comuns. O que a gente pode ter? A gente pode ter tumores na tireoide, que afetam a função dela, doenças na hipófise. Então, eu posso ter um nódulo na tireoide ou eu posso ter um nódulo na hipófise. Eu posso ter uma doença imunomediada que ataca a hipófise em vez de atacar a tireoide em si, tá? Aqui tá, eu coloquei para vocês que doença na hipófise pode ser tumor, inflamação, tá? Que reduzem a produção de TSH. Lembrando lá atrás que a gente viu na outra aula que o TSH ele é produzido na hipófise, vai para a tireoide e aí é estimulado a produção de T3 e T4 através do TSH, tá? Tanto é que TSH significa hormônio estimulante da tireoide. Outra coisa que a gente pode ter que fazem a diminuição de produção do hormônio da tireoide, dos hormônios da tireoide. Deficiência nutricional, tá? Deficiências nutricionais severas podem gerar uma deficiência de T3, T4, um hipotireoidismo no cão, tá? É muito difícil, o cachorro tem que estar em uma situação nutricional, uma situação de deficiência nutricional muito grave para ser manifestado o hipotireoidismo, mas é sempre bom a gente saber que pode existir essa possibilidade. Outra coisa que a gente tem também são efeitos colaterais aos medicamentos. Por exemplo, corticoide, medicamentos que são utilizados continuamente, tá?
principalmente medicamentos hormonais. E alguns antibióticos também. O hipotireoidismo, ele é comum em cães no geral, mas sempre tem aquelas raças que é mais predominante que a gente vê mais. Geralmente são raças de porte médio a grande, tá? Especialmente raças como Labrador, Golden Retriever, Doberman, tá? Essas raças, não é que toda raça, todo Golden vai ter hipotireoidismo, mas eles são cães que geralmente, por conta da genética da raça, tem tendência a ter, tá? E raramente, como eu falei para vocês, afeta os gatos. Bom, vamos ver então um pouquinho aqui como que funciona o hipotireoidismo canino. Eu já comentei com vocês na primeira aula, quando a gente viu a anatomia, mas hoje a gente vai aprofundar aqui. Então, eu coloquei essa imagem para a gente analisar. Então, eu coloquei essa imagem aqui para a gente analisar juntos e ver o que pode gerar, como que funciona, e a gente relembrar também aquele processo de liberação hormonal, tá? Então, vamos ver aqui. A gente tem o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, tá? Então, o que a gente consegue ver aqui? Vamos lá. Nessa região, a gente tem o hipotálamo, que é aqui, e ele vai produzir TRH, tá? Hormônio liberador de tirotrofina, tá? O TRH, ele vai lá na adenohipófise e vai estimular a produção de TSH, que eu já comentei com vocês hoje aqui. Beleza, depois que produziu o TSH, que é o hormônio estimulante, né, da tireoide, esse TSH vai lá na tireoide e aí a gente vai ter a estimulação e a produção de T3 e T4, tá? Eu coloquei essa foto porque a gente já tem aqui do lado os tipos de hipotireoidismo, tá? A gente já vai para ele. Mas aqui nessa região, bem legal a gente dar uma olhadinha. O T4 é a maior fração produzida e circulante. Eu já falei isso para vocês na aula passada, mas é sempre bom a gente relembrar. Porque na hora dos exames a gente não vai pedir T3. Pra gente não importa T3. A maior fração, a maior parte produzida é o hormônio. A maior parte produzida é o hormônio T4, tá? Ele é o mais importante pra gente, tanto na hora do diagnóstico, quanto nessa parte que a gente está estudando aqui pra gente saber. É importante. É produzido e é circulante, uma vez que funciona como armazenamento de T3, tá? É uma molécula efetora, o T3. Vamos aqui agora para os tipos de hipotireoidismo. A gente já viu, né? Mas vamos ver aqui o que está falando. A gente pode ter uma causa primária, que são alterações na própria glândula da tireoide. A apresentação mais frequente que a gente tem, direto na tireoide, tá? É o que eu falei para vocês. Tireoide linfocítica, atrofia idiopática da tireoide, tá? Agora a gente pode ter também uma causa secundária, tá? Alterações hipofisárias, redução de produção de TSH, tá bom? Outra coisa que a gente pode ter, uma questão terciária, tá? Alteração do hipotálamo e redução de produção de TRH. Ou a gente também pode ter a questão congênita, que é quando o animal nasce com a doença, tá? Ele já, desde pequeno, já nasce com a doença, só que não foi diagnosticada no primeiro momento, vai ser diagnosticada mais pra frente. É sempre bom a gente ter essas opções em mente, essas possibilidades, tá? Bom, agora que a gente já viu o que pode causar o hipotireoidismo, vamos ver um pouquinho dos sinais mais comuns, os sinais clínicos mais comuns que a gente vai ver nesses pacientes, tá? A gente vai ver sintomas metabólicos gerais no corpinho desse animal.
Então, o que que esse cachorro pode apresentar para mim? Letargia e apatia, o cão vai ficar mais preguiçoso, mais cansado, mais tristinho, tá? Menos ativo. Então imagina um golden, que é aquele cachorro ativo, super alegre, não para um minuto, apático, deitado ali, não quer brincar, você chama, entendeu? Então já é um sinal ali que alguma coisa não tá normal. Ganho de peso sem aumento de apetite. O cachorro tá comendo normal e do nada ele começou a ganhar peso, ganha peso, de uma forma que. E ele não deixou de fazer o seu passeio todo dia, o dono ainda sai para caminhar, não alterou nada na rotina, não tá dando nenhum petisco ali a mais, diferente, e o cachorro tá ganhando peso. Já é outro sinal que a gente tem. Intolerância ao frio, tá? Gente, tudo isso que eu tô falando para vocês, desses sinais, tá relacionado à função do T4, tá? O T4, ele vai ter uma questão metabólica no animal que vai controlar isso. Se eu tenho uma quantidade reduzida do que o corpo precisa para estar em equilíbrio, isso vai começar a se manifestar, porque o T4 não vai estar fazendo a função dele, tá? Então, intolerância ao frio, o T4 tem uma influência aqui, tá? Se eu reduzir, aí isso vai se manifestar. Então, o cachorro pode estar tremendo, a gente pode ter um dia de clima normal e o cachorro percebe que ele tá com frio, tá preferindo ficar, ele já tá apático, já tá deitado, você vê ele pode estar até tremendo, dependendo da situação, tá? Outra questão que a gente pode ter, sinais clínicos dermatológicos, tá? Pele e pelagem. Vamos ver um pouco melhor sobre isso. Então, a gente pode ter queda de pelos, alopecia, tá? A gente pode ter alopecia localizada ou mais generalizada, tá? Especialmente, eu coloquei aqui pra gente prestar atenção, especialmente no tronco, cauda e pescoço, tá? São os locais mais comuns da gente ver alopecia. Pelagem seca, aquela pele ressecada, às vezes até descamada, tá? Por conta do ressecamento. Coloquei aqui, quebradiça, né? Quando tem descamação, sem brilho. Uma pele espessa, grossa, escura, tá? A gente pode ter também hiperpigmentação da pele, que dá esse aspecto mais escurecido, principalmente na barriga, tá? Por que a gente pode ter infecções recorrentes? Porque a gente vai ter uma fragilização da barreira cutânea, tá? A diminuição desse hormônio leva a isso. A gente pode ter também uma pele fria ao toque. A gente vai sentir que o animal tá mais gelado. Outro sinal que a gente pode ter também são sinais neurológicos. A gente vai ter esses sinais neurológicos em quadros mais graves, mas pode existir essa possibilidade, tá? Então, a gente pode ter fraqueza muscular, dificuldade para levantar, ataxia, tá? Paralisia dos nervos faciais, isso pode acontecer, crises convulsivas, tá? Mas, como eu falei, isso são em casos mais graves, mas é bom a gente saber, é sempre bom a gente ver todos os sinais pra gente ficar ciente de todas as possibilidades que pode acontecer com esse animal por conta do hipotireoidismo. É engraçado porque a gente pode pensar, nossa, tireoide, uma glândula tão pequenininha, nem libera tantos hormônios assim, né? Mas olha como é importante a liberação correta desses hormônios e como eles têm influência gigantesca no organismo, né? Vamos continuar aqui. Temos mais sinais clínicos que a gente pode ver nesse animal. Então, sinais clínicos cardiovasculares, tá? Frequência cardíaca reduzida. O T4 tem uma influência muito grande no batimento cardíaco. Então, a gente pode ter bradicardia nesse animal. Intolerância ao exercício também. A gente pode ver também sinais clínicos reprodutivos, tá? Não é tão comum no dia a dia da clínica da gente ver, mas pode acontecer. A gente vê irregularidade no cio, infertilidade nas fêmeas, tá? Bom, beleza. Agora que a gente viu os sinais clínicos que a gente pode ter nesses animais, vamos ver quais são os exames laboratoriais que a gente pode pedir para ajudar a gente
a ter um diagnóstico desse animal, tá? O que é comum da gente pedir para esse tipo de paciente? Um dos principais exames que a gente tem na rotina clínica quando tem suspeita de hipotireoidismo em cães é o T4 total, tá? O que ele vai ver ali o que ele vai me mostrar? Ele vai mostrar para mim tanto o T4 que está livre na corrente sanguínea, quanto que estão ligados em proteínas, tá? A gente vê o geral ali desse T4. Como que a gente pode interpretar? Então, é muito simples. Se ele estiver abaixo do nível, sugere hipotireoidismo. Mas lembrando que esse abaixo, essa quantidade abaixo do nível normal, do nível basal desse animal, pode ser por conta de interferência medicamentosa. Então, por isso que a gente tem que ter aquela anamnese ali na consulta, perguntar se o animal está tomando algum medicamento, se ele tomou algum medicamento antes da realização do exame, tá? Se ele tem costume, se o tutor tem costume de medicar sozinho em casa. Então, é sempre importante a gente perguntar essas coisas, porque essa diminuição pode ter interferência de medicação, tá? Outro exame que é comum a gente pedir, talvez mais comum do que o T4 total, é o T4 livre, tá? Esse exame, ele vai mostrar para mim só o hormônio T4 que está livre na corrente sanguínea, não tá ligado em proteína, tá? Então, mesma coisa, se no exame deu abaixo, é forte indicativo de hipotireoidismo. Se tá normal, tá tudo certo, o cachorro não tem hipotireoidismo, tá? A vantagem desse exame é que ele é menos suscetível a alterações, tá? A variações causadas por doenças não tireoidianas e medicamentos. Então, esse aqui é mais pedido do que o T4 total. O T4 total também é considerado um exame de eleição, mas esse aqui é mais ainda, tá? Outro exame que a gente pode pedir também é o TSH, que é aquele hormônio que eu já falei para vocês, que é o hormônio estimulante da tireoide. A gente mensura esse hormônio também porque se ele tiver aumentado, automaticamente o T4 vai estar aumentado também. Então, quais são os exames que a gente mais pede no dia a dia? São dois. T4 livre e o TSH, porque a gente já sabe justificar. Se só o T4 tá diminuído e o TSH tá normal, a gente já sabe que tem alguma coisa ali na tireoide, tá? Alguma coisa na tireoide está estimulando a redução, tá inibindo a produção desse hormônio. Agora, se o TSH tá diminuído e o T4 tá diminuído, a gente já sabe que uma coisa é consequência da outra, tá? Uma observação, o TSH ele não é usado sozinho, ele sempre é usado em conjunto com o T4 livre ou T4 total, tá? Isso é muito importante, a gente não consegue analisar os exames separadamente, a gente sempre pede eles juntos para interpretar junto. A gente tem outros testes complementares aqui, então a gente tem testes de estimulação com TSH, tá? Mede a resposta da tireoide, a gente vai introduzir esse TSH no animal, e aí é uma estimulação hormonal, é um teste de estimulação hormonal. E aí a gente vai ver como que a tireoide desse animal está reagindo à introdução de TSH, tá? Vamos supor, a gente está introduzindo TSH no animal, o que é para acontecer? Aumentar a quantidade de T4. Se a gente tem a estimulação de TSH, e não aumenta o T4, opa, alguma coisa está errada, a gente já sabe que a gente vai ter que restabelecer o equilíbrio de outra forma, que não é a quantidade de TSH que está estimulando a quantidade de produção de T4, tá? Esse teste é muito confiável, mas ele é pouco realizado porque é um exame caro, tá? Outros exames que a gente pode analisar junto com T4 total, T4 livre e TSH são os exames de colesterol e triglicérides. Não é sempre, não é regra que esse exame vai dar alterado, mas na maioria das vezes vai estar alterado junto porque tem influência, tá? Tem influência desse hormônio. Beleza, e quais são as alterações que a gente consegue ver em colesterol e triglicéridos? Eles vão estar aumentados, tá? Vão estar alterados com aumento aí do colesterol e do triglicéridos. A gente pode pedir também hemograma e bioquímico desse paciente, perfil renal, perfil hepático. E aí não é
mais uma vez, não é regra, não é sempre que esses exames vão estar alterados, mas a gente pode ter sim uma anemia discreta nesse paciente, alterações hepáticas leves, tá? Tudo isso a gente vai juntar, a gente não consegue ver os exames separados, a gente vai ver tudo como um conjunto e a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Bom, a conclusão que a gente chega aqui dos exames laboratoriais é que a melhor opção que a gente tem no dia a dia da clínica é a gente pedir T4 livre e TSH, para a gente analisar eles juntos. A gente pode pedir também, para complementar mais ainda, colesterol e triglicérides, porque a gente precisa arrumar, corrigir o hormônio, tá? Que tá baixo, para a gente conseguir corrigir o resto das coisas. Se eu corrigir o hormônio, se eu corrigir o T4, eu corrijo colesterol e triglicérides, mas dependendo de como tá esse colesterol e triglicérides, se tiver muito aumentado, eu vou ter que entrar com uma medicação para já arrumar isso junto com a introdução hormonal que eu vou fazer, tá? Então eu preciso analisar tudo para fazer um conjunto terapêutico para esse animal. Se ele precisar corrigir ali a alimentação, às vezes, come ração muito gordurosa, isso mais o hipotireoidismo ajudou a estourar, explodir ali o colesterol triglicérides, está lá nas alturas, então eu vou ter que pensar ali, raciocinar com o que eu vou ter que fazer para juntar uma coisa com a outra para dar qualidade de vida para esse animal. O T4 total, eu já falei para vocês, ele pode ser utilizado também, ele é utilizado, algumas vezes ele é pedido, tá? Para ser analisado, mas é sempre importante a gente ter em mente que o principal exame que a gente vai pedir ali é o T4 livre e o TSH, tá? Vamos falar agora um pouquinho do tratamento. Qual que é o tratamento? Se eu tenho um hipotireoidismo nesse animal, eu tenho uma redução de hormônio, de liberação de hormônio T4, tá? No sangue desse animal, eu preciso repor esse hormônio no paciente, tá? Então, basicamente, é uma terapia de reposição hormonal que a gente vai fazer. O hormônio que a gente utiliza é a levotiroxina sódica, tá? É basicamente um T4 sintético que a gente vai administrar para esse paciente e vai ser de uso contínuo aí. E a gente vai tendo os retornos do paciente na clínica para a gente fazer o ajuste ali, da medicação hormonal, se vai ter que aumentar a quantidade, o paciente não está reagindo, ou se eu vou ter que diminuir a quantidade porque está reagindo mais do que o necessário, mais do que eu esperava. Eu fiz um hipertireoidismo, pode acontecer. Se eu der a dose errada para esse animal, eu posso fazer um hipertireoidismo, de hipo ele vai para hiper, tá? Então isso tem que ser acompanhado de perto para a gente ter os ajustes para chegar no nível adequado da medicação para esse animal, para que ele viva ali com essa medicação para o resto da vida e constantemente sendo avaliado, reavaliado, tá bom? Bom, como que a gente vai fazer então esse monitoramento da medicação? Como eu falei para vocês, é uma medicação hormonal, é um hormônio, a gente está administrando esse hormônio para o paciente. Eu vou começar com uma certa quantidade de hormônio, só que eu preciso acompanhar com exames e ver como que o animal está reagindo a esse hormônio, tá? Então, como que a gente pode fazer ali esse acompanhamento? Na primeira reavaliação, de 4 a 8 semanas depois do início do tratamento, a gente pode pedir de novo T4 total ou T4 livre e o TSH para a gente avaliar se estabilizou esse hormônio, aumentou a quantidade, saiu do hipotireoidismo, a gente conseguiu chegar no nível basal desse animal, vou ter que reduzir medicação, vou manter a medicação do jeito que tá? A gente consegue analisar tudo isso. Além disso, a gente consegue fazer esse exame de 4 a 6 horas depois de administrar a medicação, para ver como que o organismo desse animal tá lidando com esse hormônio, tá? Será que ele tem picos? Tem pico de hormônio e cai muito rápido, faz hipotireoidismo de novo muito rápido, ou eu tenho um pico, desce, estabiliza, ou eu administro o hormônio e não tá fazendo muito efeito essa dose, eu vou ter que aumentar, tá? Então tudo isso a gente consegue avaliar com os retornos e com os exames.
Além disso, a gente vai ter que ter um acompanhamento constante desse animal. Pode variar ali de 4 a 6 meses, ele vai precisar estar indo no consultório para refazer os exames, para refazer uma avaliação geral ali, clínica desse animal, tá? Para a gente conseguir ver como que ele está reagindo, como que o corpo dele está reagindo, se está tendo uma boa resposta. Esse acompanhamento vai ser constante. Uma coisa muito importante que a gente tem que estar ciente é que se de 2 a 3 meses a gente não vê melhora nenhuma nesse animal, a gente precisa investigar outras questões, outras doenças que podem estar afetando a tireoide por acaso, mas a gente tem que investigar outras coisas que podem estar acontecendo com esse animal e por que que ele não está respondendo ao tratamento, tá? Outra coisa que a gente precisa ver aqui são os cuidados e considerações especiais para esse paciente. Então, esse paciente vai ter que evitar algumas medicações em determinadas doses, principalmente corticoide, alguns antiácidos, tá? Não é regra, ele não vai poder tomar corticoide, não é isso, mas esse paciente precisa ter um cuidado especial com esses tipos de medicação, tá? Essa medicação precisa ser administrada em jejum, então, para aumentar a eficácia de absorção da medicação, tá? Então, tudo isso tem que ser passado certinho para o tutor, para que ele possa, para a gente conseguir ver o melhor resultado possível no menor período de tempo. Qual é o prognóstico para esse tipo de paciente? O prognóstico é ótimo. Quando a gente identifica, é fácil de tratar, a gente já entra com a medicação, já faz o acompanhamento e na maioria dos pacientes a gente tem uma resposta excelente e uma qualidade de vida aí muito, muito boa. O animal segue com vida normal, saudável, a gente consegue restabelecer o peso dele. Às vezes, como eu já falei para vocês, tem um reajuste ali de alimentação, mas o animal deixa de ser aquele animal apático, o animal volta com aquela energia que ele costumava ter e é vida normal. O prognóstico é muito bom. Eu trouxe aqui para a gente ver juntos alguns casos clínicos sobre hipotireoidismo para a gente pensar um pouquinho sobre tudo que a gente viu dentro desses casos, tá? Então vamos lá. Beleza, então no caso 1, o que a gente tem? O histórico é um cão labrador retriever de 6 anos, macho castrado, tá? Ele está demonstrando letargia progressiva há 3 meses, ganho de peso sem aumento de apetite, queda de pelos no tronco e cauda, pele ressecada e escurecida na região abdominal. Quando a gente vê esse histórico clínico, a gente já para e já pensa, opa, isso tem características de hipotireoidismo, tudo que a gente já viu durante essa aula. Os exames laboratoriais. Como eu vi esses sinais clínicos que ele está apresentando, eu já penso, pode ser hipotireoidismo. O que eu vou fazer? Vou pedir os exames. T4 total, T4 livre e TSH. Lembrando que eu posso pedir só T4 livre e TSH, tá? O T4 total deu baixo, o T4 livre deu baixo e o TSH deu alto. Opa, esse cachorro tem hipotireoidismo, tá? O colesterol pedi também e deu elevado. Diagnóstico: hipotireoidismo primário. O T4 baixo e o TSH tá alto, tá? O tratamento: a levotiroxina, e a gente vai fazer o monitoramento depois de 6 semanas de iniciar com a medicação, a gente vai repetir os exames, tá? De T4 e TSH. Depois disso, a gente consegue ver a evolução desse paciente. Então, o que a gente vê? Depois de 1 mês, o tutor falou para mim que melhorou a disposição e reduziu o ganho de peso desse animal. Depois de 3 meses, teve uma recuperação na pelagem, o pelo voltou a crescer, parou de cair, tá? O que a gente pode discutir sobre esse caso? Como que o diagnóstico foi confirmado? Com a melhora do paciente, tá? Quais exames foram fundamentais?
como eu já falei para vocês, o T4 livre e o TSH, o T4 total também pode ser incluído nessa. Qual a importância do monitoramento contínuo para a gente ver se está tendo resultado e se a gente vai precisar fazer algum ajuste ali na medicação? Vamos para o próximo caso. Eu coloquei 3 casos para a gente olhar. No segundo caso, a gente tem um cão bulldog inglês, 8 anos, fêmea castrada. Ela apresenta letargia leve e infecção de pele recorrente, sem ganho de peso significativo. Aqui já deixa a gente mais em dúvida, porque pode ser 1000 coisas diferentes, tá? Não tem tantas características para a gente juntar e já pensar no hipotireoidismo, mas a gente já consegue pedir aí um hemograma, um perfil renal, um perfil hepático, né? Mais para frente, a gente viu que está alterado, a gente pode pensar no colesterol e triglicérides, a gente pode ir pensando ali nas possibilidades e mais para frente pedir um T4 total e um TSH. Mas beleza, a gente pediu, beleza, então nos exames laboratoriais a gente pede T4 total, T4 livre, TSH e um hemograma. No T4 total deu baixo, no T4 livre deu normal, o TSH normal e o hemograma uma leve anemia. O T4 total deu baixo, tá? Então, a gente pensa sim num hipotireoidismo. Diagnóstico diferencial. Isso aqui pode ser um hipotireoidismo verdadeiro ou pode ser por conta de alguma medicação. A gente vai ter que perguntar isso pro tutor. Ele tá tomando corticoide? Há quanto tempo? Ele toma outras medicações? Toma alguma medicação contínua? Vamos ver se isso é um hipotireoidismo de causa primária, de causa secundária, tá? Uma coisa que pode estar acontecendo nessa situação que a gente pode pensar. Pode ser uma síndrome do eutireoideu doente, tá? O que é isso? Eu tive uma inflamação e aí essa inflamação interferiu na produção hormonal, interferiu nos hormônios circulantes, tá? Nos hormônios ali do organismo desse animal. Então, pode ser um falso hipotireoidismo. Por isso que é bom a gente investigar e perguntar tudo pro tutor, tá? Pra gente saber o que tá acontecendo. A anamnese é essencial nesses casos, tá bom? A conduta aqui nesse caso eu coloquei tratar a infecção de pele e reavaliar os hormônios tireoidianos após 6 semanas. Caso o T4 total continue baixo e com o TSH elevado, iniciar o tratamento com levotiroxina e ver também como que esse T4 livre vai estar, tá? Então, a gente pode sim pedir para repetir mais para frente o exame, tratar primeiro essa infecção de pele, mas também perguntar outras coisas para o tutor para a gente conseguir ligar as peças do quebra-cabeça e ver se é isso mesmo ou se outra coisa está acontecendo, tá? Beleza, no nosso terceiro caso que eu trouxe aqui para a gente discutir um cachorro pastor alemão de 4 meses, macho. Esse cachorro demonstrou crescimento lento em comparação com os irmãos. Ele tá tendo apatia e dificuldade para caminhar, pelagem rala e pele espessa na face, constipação frequente, tá? Aqui a gente já tem algumas características, mais uma vez, a gente já pode pensar no hipotireoidismo e vamos para os exames. No exame, T4 total deu muito baixo, o T4 livre muito baixo e o TSH elevado. Opa, aqui já demonstra muita coisa pra gente. No diagnóstico, hipotireoidismo congênito. Por quê? Porque ele tem 4 meses. Ele está demonstrando sinais dessa doença desde filhote. Ele nasceu com a doença, tá? Por isso que eu vou considerar congênito. Tratamento, levotiroxina sódica para o resto da vida. Vamos fazer de novo o acompanhamento desse animal, tá? Vamos fazer constantemente o acompanhamento desse animal. A gente pode ter uma suplementação nutricional para suporte de crescimento. A gente pode ter, sim, uns ajustes nutricionais associados com a administração da medicação, tá? Aqui na discussão eu trouxe umas perguntas. Como que o hipotireoidismo congênito impacta o desenvolvimento do filhote? De muitas formas. Esse animal nasceu com essa doença, ele nasceu com o hipotireoidismo. Isso pode gerar algumas sequelas. Não é que esse animal vai ter, mas a probabilidade desse animal
ter algumas sequelas, porque ele já nasceu, ele não teve o desenvolvimento primordial necessário. Então, a gente pode ter algumas sequelas nesse animal de desenvolvimento ósseo, de desenvolvimento no geral, metabólico no geral, mas quando a gente entra com a medicação, a gente pode ajustar a maioria desses déficits, tá? Então, por isso que é importante o diagnóstico cedo, o diagnóstico precoce. Quanto antes o tutor levar no veterinário e for diagnosticada essa doença, mais rápido começa o tratamento, mais rápido a gente estabiliza o animal e melhora a qualidade de vida dele, tá? O que pode acontecer se o tratamento for iniciado tardiamente? É isso que eu tô falando. Quanto antes a gente começar o tratamento, quanto antes a gente identificar a doença, melhor, em todas as idades. Mas nesse caso, se a gente começar tardiamente, a gente tem a probabilidade de ter mais sequelas nesse animal, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa aula de hipotireoidismo e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!